Graças e paz, queridos e amados, nesta hora vamos estar iniciando nosso culto, um culto de louvor, adoração, exaltação ao nosso Deus. Espero que você abra o seu coração e dê lugar ao Espírito Santo de Deus para este momento de adoração. Eu creio que será um tempo de vitória, eu creio que será um momento de edificação na sua vida. Teremos louvores e também uma palavra de fé e de esperança, uma palavra de avivamento, porque o nome de Jesus tem poder e você vai poder entender isso na ministração deste momento, deste culto, através da vida do pastor Adalberto. Pastor Alberto, um pastor que vai ministrar neste momento, neste culto, uma palavra de fé e esperança para você. Então participe conosco, tá? Abra o seu coração, deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Que Deus te abençoe. Vamos começar o nosso culto, vamos começar neste momento adorando a Deus, louvando ao Senhor. Deus abençoe. Aleluia! Vamos adorar ao Senhor neste momento. Convido você a abrir o seu coração, o seu entendimento para a presença do Espírito Santo. Aleluia! Tua igreja vida para te adorar. Não há outro reina nesse lugar. Não há outro Deus glorioso aqui. Não há outro Deus glorioso aqui. Tua igreja
aquele que venceu por mim. Aleluia, eu creio que Ele virá, todo joelho dobrará, toda língua confessará. Prostrado outra vez, vou entregar, vou entregar. Leva-me, Senhor, eu vou ser, eu sou o teu
Obrigado, Senhor, porque o tempo que nós vivemos é um tempo especial, um tempo maravilhoso, onde nós temos a nosso favor a Tua graça, o Teu Espírito, mas também a facilidade de comunicação, de expressão,
de levar avante a tua palavra. Abençoa-nos, portanto, fala conosco através da tua palavra. Obrigado pelo que o Senhor colocou no meu coração. Que eu possa transmitir com graça, com unção, com poder aos que estão comigo nesta hora e aos que ouvirão esta palavra no decorrer do tempo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo capítulo 2, versículo 23 e 24. Em tempo de luta, o que nos basta é a graça. Em tempo de dificuldades, em tempo de pandemia, em tempo de tribulação, o que nos basta é a graça. Em Êxodo capítulo 2, versículo 23 e 24, diz assim: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamavam, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Esse texto da palavra de Deus nos remete a coisas impressionantes. A aliança que Deus havia feito com o primeiro homem que Deus escolhe no meio da humanidade para ser o seu projeto dentro da humanidade depois de que tudo aconteceu. Vocês já devem ter ouvido, nós estudamos bem a história bíblica, ouvimos bem da formação do homem, da criação, do projeto de Deus. Mas todos sabem que o projeto foi destituído, foi quebrado, foi rompido com o pecado. Mas Deus ficou como em stand-by, esperando um tempo para reorganizar o seu projeto. E ele então chamou Abraão, e aí o pessoal todos conhecem a história, chama Abraão e diz a Abraão que ele tem um projeto. Ele tem um novo projeto com a humanidade. Ele diz: olha, Abraão, eu preciso que você deixe tudo e venha fazer parte de um projeto onde eu vou mostrar para a humanidade, para o ser humano, que eu os amo e que tenho com eles um projeto especial. E Deus fez uma aliança com Abraão. E na aliança de Deus com Abraão, Deus não pediu nada que não fosse obedecer e servir ao Senhor. Ele não pediu nada. Ele não pediu: você vai ter que trabalhar dia e noite, você vai ter que bater cartão, você vai ter que fugir disso, você vai ter que usar máscara, você vai ter que se esquivar das pessoas. Não, Deus não exigiu nada de Abraão. Ele deixou Abraão livre e disse: eu serei contigo onde você for. Eu o abençoarei, você e toda a sua descendência. Amém. Você será próspero, será bem-sucedido em tudo que você fizer. Aleluia. A aliança de Deus era tão grande com Abraão que Deus chegou a dizer para ele: olha para o céu, conta as estrelas se for possível. Quando Deus viu que era possível por alguma tecnologia contar as estrelas no futuro, Deus falou: olha para o mar e veja as areias, conta os grãos de areia, porque aí não tem tecnologia que pode contar. Pode ser que a tecnologia conte as estrelas, mas os grãos de areia, meus irmãos, pode até contar um punhado, mas toda a areia que tem no mar não é possível, impossível. A aliança de Deus com Abraão é uma aliança de graça, uma aliança abençoadora sem exigir nada. E o que acontece? Vocês sabem que Deus começa esse projeto, vai indo muito bem, tranquilo, até que a descendência de Abraão quebra alguns padrões.
entra no ciclo do homem natural, do homem carnal. O homem natural, o homem carnal, ele não consegue entender a graça, ele não consegue viver com a graça, ele luta por si mesmo. O homem carnal, ele faz a sua própria vida, ele tem os seus próprios projetos, ele sempre usa a palavra eu, ou palavra não, né? Ele sempre usa eu. E aí Deus então vê que a descendência de Abraão começa a se distanciar do projeto primordial e começa a depender da sua força, do seu trabalho, do seu esforço, começa a exigir as coisas, começa a pedir as coisas, e então a aliança vai sendo como que quebrada por parte do homem, e Deus, que já tinha um projeto de abençoar o homem, então permite a criação da lei. Êxodo capítulo 20, todos conhecem, quando a lei vem sobre o povo. A lei vem, e a lei é uma coisa muito terrena e humana. Olha só, não matarás, não furtarás, não adulterarás. Olha só, são exigências que o homem tem que cumprir. A lei é só obedecer. Obedecer não é no sentido de obedecer por causa de trabalho, de luta, não. Obedecer para a bênção. Sabe qual é o problema que nós temos? Eu às vezes, quando eu prego em casamento e na igreja, quando eu estou numa palavra igual essa, quando eu falo obedecer, o diabo deturpou a nossa mente e ele pensa assim: você é um escravo, você uma pessoa bitolada. Mas Deus não fala com Abraão obedecer no sentido de escravidão, de bitolada, não. Deus fala no sentido de você olha e veja a terra, e tudo isso que está diante dos seus olhos eu te dou. Obedecer no sentido de receber, dizer assim: é meu, Deus me deu e Deus é dono de tudo. Amém, aleluia. Obedecer no sentido de receber a vitória. Sabe por que tem muita gente que não é abençoada? Porque ele não entende isso no reino espiritual. Ele não entende que não é dizer assim: obedecer, não matarás. Essa é a lei. Mas na graça não existe o não faça. Na graça existe o sim, creia. Sim, acredite. Sim, pegue para você, é seu. Está na aliança que eu fiz contigo ou com seus pais. Aleluia. Interessante, porque o que acontece? O povo de Israel viveu muitos anos sofrendo tribulações, dificuldades, passando por crise. Mas houve uma época em que o rei morre e eles resolvem então fazer o quê? O que eles resolvem fazer? Diz aqui: decorrido muitos dias, ou era melhor dizer anos, morre o rei, e eles sentem o peso da escravidão, porque não é Deus que escraviza, é o diabo e os homens, e eles resolvem fazer um clamor a Deus. Eles resolvem fazer um clamor, um gemido. Eles lembraram da aliança. Eles lembraram da aliança de Abraão. Alguém no meio da oração diz: gente, nós estamos sofrendo porque nós queremos, porque nós já temos uma certeza, uma convicção, nós já herdamos uma vitória. O nosso pai Abraão tem uma aliança com o Criador, com o mantenedor de todas as coisas. Nós estamos oprimidos, nós estamos sofrendo, porque está faltando a nós
lembrar da aliança de Abraão. Amém. E o que é a ceia? A ceia é a lembrança de que Jesus veio. Mas eu não vou me prender nisso aqui. Eu vou continuar mais um pouquinho. Quando o povo resolveu clamar a Deus, então a aliança foi ativada e o braço forte de Deus veio a favor deles. Então diz aqui no finalzinho: e viu Deus os filhos de Israel e atentou para as suas condições. Viu Deus que eles estavam sofrendo, que eles estavam atribulados, e então resolveu livrá-los, tirá-los daquela situação. Hoje existe uma nova aliança. Essa nova aliança também ativa o braço forte de Deus, o braço poderoso de Deus. E quando o braço de Deus é ativado, parece que ele faz assim, e um vento vem, e tudo, seja o que for, do tamanho que for, com o peso que for, é tirado de perto de nós, e vem a abundância, vem o refrigério, vem a alegria. Romanos capítulo 8, versículo 26. É interessante esse texto da palavra, para nós irmos para a nova aliança, porque alguém pode ficar pensando: só Abraão, o povo de Israel. Nós estamos no século 21, em tempos totalmente diferentes, atípicos de todos os tempos já vividos, onde a humanidade foi parada, onde está havendo uma revolução na natureza. Como viver então a aliança de Abraão, que já viveu há milhares de anos? Romanos 8, 26 está escrito assim na palavra de Deus para nós nesta oportunidade. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Existe agora uma nova aliança. Essa nova aliança que existe alguém da parte de Deus conosco aqui na terra. Existe alguém da parte de Deus, do céu. Aleluia. Eterno, poderoso, forte. Aleluia. Aqui conosco. O braço de Deus não está longe, não está lá. O braço de Deus está aqui. Amém. Está aí com você. Aleluia. Sabe por que precisamos estar em constante oração? Porque na hora da crise o Espírito Santo nos ajuda. Eu não sei vocês, mas eu não sei orar em crise, não. Eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade de orar na crise, né? Eu tive uma experiência esses dias atrás. O meu irmão teve dengue lá em Brasília, ele toma conta da minha mãe, eu tive que correr para ajudar lá, e teve um momento da crise, ele desmaiou, porque deu dengue hemorrágica, e a minha irmã começou a gritar da glória. Eu fiquei calmo, falei: não é hora nem de gritar, nem de orar, é hora de acudir ele. E eu fui acudir ele, não gritei, não orei. Eu não sei, eu tenho dificuldade. Eu oro sempre: ó Deus, por favor, em nome de Jesus, eu não quero beber água pela veia. O Senhor me livra do hospital, porque eu não quero beber água pela veia. Mas se algum dia eu tiver que beber água pela veia, eu acho que lá eu não vou orar não, porque eu não sei orar na crise. Eu prefiro orar agora. Amém. Porque eu tenho certeza que na crise o Espírito Santo é a melhor porta de oração. Amém. Porque ele vai orar com gemidos inexprimíveis. Amém. Aleluia. Porque ele vai fazer uma oração mais específica. Eu aprendi, e a natureza nos ensina, que quando nós treinamos bastante, quando nós precisamos fazer, nós fazemos com mais facilidade. Eu tenho dificuldade de ser, por exemplo, jogador de qualquer coisa, ou fazer qualquer coisa que exija adrenalina na última hora.
E eu fico impressionado com os jogadores que batem pênalti numa Copa do Mundo ou numa final de um campeonato do camarada que tem que decidir num chute o que milhões de pessoas estão esperando. Alguns erram, mas a grande maioria acerta. Mas a grande maioria que acerta, só acerta porque treinou tanto, mas treinou tanto, mas treinou tanto, mas treinou tanto, que naquela hora ele dá como uma relaxada, uma respirada e diz: eu faço isso sempre, não é diferente, e vai e faz o gol. A dona de casa, que sempre faz a comida dela, aquela que ela é melhor, a especialidade dela, pode chegar 300 pessoas, 500 pessoas, ela faz especialidade. Se ela quiser inventar naquela hora, todos vocês já sabem o que vai dar. Vai dar complicado, vai dar errado. Por quê? Porque o que eu faço sempre, na hora da crise fica mais fácil. Uma das habilidades que você e eu precisamos ter é de orar fora da crise. Amém. Orar, está falando com Deus, está vivendo uma vida de oração, porque na crise o Espírito Santo vai assumir o papel de orar por nós, e essa oração vai chegar ao trono de Deus, e ao chegar ao trono de Deus, o milagre acontece. O amor cura, sara tudo. O amor é algo tremendo. E a Bíblia diz: Deus é amor. Por que Deus é amor? Porque Deus pode fazer todas as coisas. Mas se nós queremos entrar no trono, na graça, ativar a aliança do século 21, nós vamos começar a agir em amor. Por mais que existam pastores, missionários, profetas, igrejas que te convidam para ir para lá, para fazer aquela oração forte lá, você vigia, porque essa não será aquilo que vai socorrer você na hora das necessidades. A hora da necessidade, quem socorre são aqueles que nós amamos, aqueles que estão perto de nós, aqueles que nós convivemos com eles. Amém. Muita pessoa não é abençoada na sua igreja, tem que ir para outra igreja ser abençoada, porque ele não ama a sua igreja, porque ele não ama o seu pastor, porque ele não ama o seu presbítero, porque ele não ama aquelas pessoas que ele não aprendeu ainda que uma das atividades que aciona o braço de Deus é o amor. Amém. E é por isso que o diabo tem feito de tudo para impedir que nós amemos. O diabo luta contra isso, mas dia e noite. Dificilmente uma pessoa consegue viver uma semana de amor abençoado. No meio do caminho aparece um mosquito voando e entra na boca de um deles, e aí ele pensa que foi o outro que jogou e pronto, começa a brigar porque tinha um mosquito voando e que entrou na boca dele, que engasgou, que o gosto é ruim. Ele briga por causa do mosquito que estava voando. Ele pensa que foi o outro. Ou então acontece um esbarrão em qualquer coisa e a pessoa diz: você que deixou, e começa a briga. Porque o inimigo não quer o amor, e na igreja também. O irmão não olhou para mim, a irmã não me cumprimentou. Agora até que vai ser um negócio engraçado. Nós vamos viver um tempo engraçado, hein, irmãos? Porque o irmão não me cumprimentou, não, mas o irmão não pode me cumprimentar, ele não pode chegar perto. Olha, não sei se você está entendendo o que o diabo está preparando, mas eu, como servo de Deus Altíssimo, já estou vendo o outro lado. Se o irmão não pode me cumprimentar, não tem problema, porque o meu problema não é esse irmão, é o amor que eu devo ter por ele, pela minha igreja, pelos meus irmãos, e o amor que eu tenho que ter por Deus, de maneira que eu esteja em comunhão com ele, e eu sou suficiente para receber e para ministrar a bênção de Deus. Preste atenção no que eu falei: para receber e ministrar a bênção de Deus. Amém. Amém. Porque tem gente que só ministra, não recebe. Tem gente que só recebe, não ministra. Mas eu e você precisamos aprender que hoje, nessa nova época, nesse novo tempo da igreja, nós temos que aprender que no projeto primordial de Deus
eu recebo e compartilho. Eu recebo e compartilho. Aleluia. Glória a Deus. Porque foi isso que Jesus fez. Jesus disse, ó, Deus, o Pai me mandou. E eu dou a Amém, vocês. Jesus. Aleluia. Eu compartilho com vocês. Eu e o Pai somos um. Eu quero que vocês sejam um comigo. Amém, Deus. Ele compartilha. Glória a Deus. Ele entra na questão de compartilhar. O Senhor quer encher cada um de nós para realizar a sua grande obra. E como é que nós podemos ativar a mão poderosa de Deus no século 21? Falando das grandezas de Deus. Eu louvo a Deus porque quando Deus me deu essa mensagem, eu fiquei pensando, pode ser que a minha mensagem tenha conflito com o louvor, né? Não teve conflito com o louvor, porque o louvor foi falando das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus. Mas há pessoas que não falam das maravilhas de Deus, só falam das desgraças que estão vivendo, só falam da dificuldade, só falam da luta, só a tribulação. Tem pessoas, e nós não somos pessoas, não. Tem mídia que só fala de desgraça, não fala, ninguém foi curado, nada resolve, nada dá certo, está todo mundo morrendo, o mundo está acabado, estamos de mal a pior, amanhã será pior. Tem gente que só pega desgraça, só fala em desgraça, só fala em maldição. Se você e eu transformarmos em falar das bênçãos de Deus, Deus nos deu uma noite, tivemos lutas, mas vencemos. Amém. Deus nos deu uma manhã, parece que está começando a chover, graças a Deus, porque as plantinhas vão beber água. Aleluia, porque não vai faltar água para nós, na nossa reserva. Amém. Tem só graças a Deus, porque os pássaros precisam que seus ninhos sejam enxutos e eles possam voar e cantar para mim de madrugada. Glória. Oh, glória a Deus, porque estamos passando por um tempo de dificuldade. Nesse tempo eu estou aprendendo que Deus me ama. Aleluia. Porque um monte morreu e está tribulado. Mas eu estou vitorioso. Amém. Eu estou abençoado. Aleluia. Nós precisamos reconhecer a soberania e glorificar a Deus por aquilo que nós estamos vivendo, estamos passando, seja qual for a luta, a tribulação que você está passando, ela tem tempo estipulado para terminar. Glória a Jesus. Mas se você conhece o seu Deus, você sabe que Ele tem para você uma graça, uma bênção, um milagre eterno. Glória a Deus. Mesmo quando tudo acabar aqui, então eu vou atravessar o Jordão. Aleluia. Eu vou entrar nas mansões celestiais. Quando tudo passar aqui, então eu terei descanso. Amém. Eu terei provisão, eu terei socorro. Na lei, as obras dos homens é que são lembradas. As dificuldades, os problemas, quem está na lei, toda hora fala de maldição, de desgraça, que tem, você tem que orar demais, porque você sabe por que você está passando por essa tribulação, porque você não está orando, isso é lei. Agora, se você está orando, está abençoado, não precisa. Eu lembrei agora que é uma coisa impressionante, porque as pessoas que nos chamam para orar, assim, que tem profeta, igreja de oração, então eles falam, nós vamos fazer uma campanha de 20 dias de oração, nós vamos para o monte. Eu já fui assim também, porque eu esqueci um pouco da graça. Eu esqueci um pouco da graça, e quando a gente esquece da graça, a gente começa a achar que por muito orar que a gente vai ser vitorioso. Eu não estou falando, eu não falei que você deve orar muito para ser vitorioso, não. Eu falei que você deve orar muito para você estar preparado na hora de bater um pênalti, na hora da luta. Não sei se vocês entenderam, lembra do que eu falei? Que tem gente que já está traduzindo o negócio. Não, o pastor da pouco falou que a gente tem que orar muito, toda hora orando. Agora está dizendo que a gente não tem que orar. Não, não é isso não. Eu estou dizendo assim, você deve orar como uma prática para a vitória. Aleluia. Estar preparado para a vitória. Não porque isso vai me fazer um vitorioso.
Orar demais não vai fazer você mais vitorioso que o outro, não. Mas estar preparado para a hora da tribulação vai fazer você mais vitorioso que o outro. Amém. Sabe por quê? Porque a vitória não depende do tanto que você ora ou do tanto que você treina. A vitória, ela está baseada na graça, na aliança de Deus conosco. Amém. No acordo de Deus conosco. Fechando, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque, concluindo esta palavra, eu vou para Atos capítulo 2, quando lá há o cumprimento, há o fechamento da aliança do século 21. No livro de Atos capítulo 2, versículo 1 a 4, Jesus diz para os discípulos, diz para as pessoas que eles deviam ir para Jerusalém, ir para um lugar e ficar lá até que do alto fossem cheios do Espírito. E eles foram. E diz que eles estavam reunidos quando de repente um vento, labareda de fogo, e eles então começaram a falar em umas línguas, novas línguas. E diz que naquele momento em que eles estavam falando em novas línguas, as pessoas que estavam em volta ouviram o barulho, correram para ver o que estava acontecendo. Alguns começaram a dizer: eles estão bêbados, eles estão embriagados, eles estão drogados. Mas diz a palavra que pessoas de outros países, de outras nações, de outras línguas chegaram e começaram a ouvir aquelas pessoas que estavam lá falando na língua deles da grandeza de Deus. Amém. Das maravilhas de Deus. Eu quero terminar a minha palavra nesta oportunidade dizendo que você precisa e eu preciso aproveitar esse tempo de reclusão, como que o povo da igreja primitiva, aqueles 120 que vai para fica lá até que do alto vem. Fica lá, aproveita para você ficar na sua casa. Tem gente que não sabe o que fazer em casa, né? Eu preparei todo um ambiente lá em casa, uma cadeira que eu tinha ver, arrumei e tal. Tem um lugar que você daquela cadeira e fica orando lá, lendo. Tento dormir lá orando. Às vezes eu consigo e às vezes não. Às vezes eu consigo e às vezes não. Tiro um tempo para escrever minha oração. Tem tempo, vou escrever minha oração, uma oração que eu estou fazendo. Sabe por quê, irmãos? É um treino para a hora que eu precisar, eu ter a ajuda do Espírito Santo para passar por aquele momento, porque quem vai me fazer vencedor não é a minha força, quem vai fazer você vencedor não é o pastor desta igreja, não é o presidente, quem vai fazer você vencedor é a graça de Deus. Amém. É a graça soberana de Deus. Cristo deve ser colocado em um ponto de destaque na sua vida, como seu irmão mais velho, que facilitou tudo para você viver, desfrutando do amor de Deus. Eu concluo dizendo que o século que nós vivemos é um século muito difícil, porque o diabo roubou, principalmente de nós aqui no nosso país, o privilégio de sermos abençoados com um irmão que prepararia para nós um caminho. Não existe hoje na nossa maneira de viver, né? Não existe essa, na nossa cultura, não existe essa formação do irmão mais velho preparar o caminho, apesar de que ele faz isso. Eu de vez em quando brinco lá com meus irmãos que eu, o seu irmão mais velho, facilitei muito a vida deles, mas também facilitei muito a minha, porque eu dizia, às vezes eu era obrigado, porque eu tinha 6 irmãos, então eu estou lá na frente, o meu irmão mais novo, a minha mãe às vezes estava preparando a mamadeira da minha irmã, que era a 4ª, e a minha 6ª irmã já estava na hora de mamar também, então a minha mãe perguntou: Alberto, leva a mamadeira lá do Joab. Eu levava a mamadeira, se o Joab topasse a parada de tomar mamadeira, se ele não topasse, eu
pegava uma madeira dele. Porque eu vivia numa época de crise. Era uma época difícil. Mas eu tinha que levar uma madeira para ele, eu facilitava a vida dele. Só que isso daí, como eu já disse aqui, a nossa cultura quebrou. Porque na verdade, a cultura verdadeira diz que o irmão mais velho prepara tudo para o irmão mais novo. O irmão mais velho estuda, trabalha, forma, fica rico e ajuda o irmão mais novo a ficar rico também. Só que quebrou isso na nossa cultura. Começou a haver uma disputa e o irmão, às vezes, mais novo quer derrubar o irmão mais velho. Quebrou. No reino espiritual isso não está quebrado, não. É por isso que Jesus é o primogênito. Aleluia. É por isso que Deus, ao enviar Jesus, esse é o meu filho primogênito. Todos que o aceitarem, todos que conviverem com ele, todos que passarem a ter uma experiência com ele, todos que se alimentarem dele, serão abençoados como ele. Amém. Receberão o galardão que tem ele. Amém. Receberão a herança que ele tem. Aleluia. Aí eu concluo dizendo que foi isso que o povo de Israel aprendeu quando eles oraram isso aqui. Quando eles estavam orando, que nós vemos aqui no início da nossa mensagem, eles se lembraram da aliança de Deus com Abraão. E na aliança de Deus com Abraão, havia provisão para eles, que já estavam séculos depois. Na aliança de Deus com a igreja, com Jesus, há mais de 2000 anos, ela hoje é renovada. Ela é hoje restabelecida. Ela é hoje colocada. É por isso que a gente tem que lembrar. É por isso que a gente deve ser que faz a ceia e que devia ser todo culto. Nós devemos nos lembrar de Jesus. Ele é o primogênito, ele é meu irmão mais velho, ele já garantiu a vitória, ele já me condiz a bênção. Nele eu tenho tudo que eu preciso. O nome dele é suficiente. Glória a Deus. Estou passando por crise. Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Estou vivendo tribulação. Jesus Cristo, filho de Davi. Antes de correr para o hospital, antes de tomar qualquer remédio, Jesus Cristo, filho de Davi, mano, me socorre. Aleluia. É que o diabo está dificultando tanto que a gente não chama Jesus de irmão. Tem gente que tem até medo quando fala isso. Não tem como eu ser irmão de Jesus. Jesus é santo, Jesus é poderoso, Jesus é tudo. Só que Jesus nos chama de irmãos e diz que quer ser. E ele diz, se você for meu irmão e aceitar isso, então eu vou clamar o Pai, eu vou buscar o Pai. Se eu não tiver lugar preparado, eu vou preparar lugar para vocês. Amém. Eu estou um pouquinho na frente e tudo que o Pai me deu, eu quero dar a vocês. Amém. É de graça, só acreditar, só crer. Aleluia. É só dizer, Senhor Jesus, estou nas tuas mãos, faça de mim. Aleluia. Um profeta de milagres, de bênçãos. Glória a Deus. Aleluia. Eu não tenho força, mas o Senhor é a minha fortaleza. Aleluia. Eu não tenho segurança, mas o Senhor é a minha segurança. Amém, Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia está cheia de coisas, no finalmente dizendo o seguinte: não há outro nome que deva ser usado e que tenha tanto poder como o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa para Aleluia. nós esse nome. Glória, Eu glória a quero Deus. desafiar você a aproveitar essa coisa maravilhosa. Aleluia. Com este nome, todas as portas Deus. se abrem. Com este nome, todo principado cai por terra. Com Aleluia. este nome, Glória. podemos apanhar a bandeira da vitória e correr sobre as águas, Glória seja teu sobre o nome. vento, sobre Aleluia. as tempestades, Glória a Deus. porque no Aleluia. final
No final da nossa caminhada, da nossa luta, seja ela por águas, seja por pedregulhos, seja pelo vento, seja pelos montes, seja pelos vales, no final, a palavra será: você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Pai querido, que nos deu a graça, que tem nos ensinado que não vale a pena ler, que nos tem ensinado que é só confiar, é só esperar, é só crer. Eu quero neste momento orar com os meus irmãos e pedir que quebre todo ensinamento errado, Amém, Jesus. toda coisa que tem puxado a gente para trás, Amém, Deus. tudo que tem Aleluia. impedido a nossa vitória. Sim, meu Deus. Aleluia. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor renove a aliança conosco, Sim, Deus. Aleluia. a aliança de que o Senhor nos deu um nome que está acima de todo nome. Aleluia. Não é um nome vulgar, não é um nome sem força, não é um nome de brincadeira, mas é um nome soberano. Aleluia. E é neste nome que eu clamo por mim e pelos que me ouvem. Amém, Deus. Eu peço, Pai, cumpre a tua aliança, Em nome de Jesus. porque no nome de Jesus nós seremos mais do que vencedores. Aleluia. Nós caminharemos em vitória. Aleluia. Queremos nos lembrar do poder soberano do nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado porque este nome já tem me livrado da morte. Aleluia. Obrigado porque este nome já me livrou de acidentes. Aleluia. Obrigado porque este nome já garantiu a minha vitória. Aleluia. Obrigado porque este nome segurou o meu casamento. Aleluia. Obrigado porque este nome segurou a minha família. Obrigado porque este nome está me livrando do inferno. Obrigado porque este nome me fez conhecer a luz, Aleluia. a paz, Glória a a Deus. saúde, a segurança. Oh, Glória, aleluia! Nome soberano. Aleluia. Eu aceito, que eu adoro, que eu cultuo, que eu uso nesta hora Aleluia. para a tua glória. Eu uso o nome de Jesus. Glória. É isso aí, queridos, que Deus nos abençoe, que palavra abençoada, que este momento você viva com felicidade, com alegria, sabendo que o nome de Jesus, o nosso irmão mais velho, abriu já um caminho, já preparou tudo para desfrutarmos da graça, do poder, da bênção, do amor de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Participe conosco na terça-feira. Nós estaremos aí com a palavra, a reflexão nesta terça-feira. Na quinta-feira, às 20 horas, o nosso culto online. Eu peço que você participe, que você esteja presente, né, pelo menos aí, compartilhando aí o que você está achando, levando o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando na quinta-feira, às 20 horas. E domingo que vem, na igreja, nós teremos nosso culto, nosso momento, né, 9 horas da manhã, lá na igreja. Não tem sido muitas pessoas, mas você que pode participar conosco, nós vamos estar lá adorando ao Senhor juntos. E para quem não pode, domingo que vem, de tarde, estaremos com o nosso culto online, né, a gravação aí para você estar abrindo o seu coração, recebendo essa palavra profética de fé e de avivamento. Que Deus abençoe. Eu quero orar por você e logo depois estarei impetrando a bênção apostólica. Senhor, nós colocamos agora diante de Ti a cada um que pôde participar, que pôde ouvir, que pôde, Senhor, sentir a Tua presença, ser edificado por essa palavra, pode adorar o Teu santo nome através dos louvores. Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai, possamos ser abençoados, ter uma semana de bênção, uma semana onde vamos viver este amor presente, desfrutar da Tua graça poderosa. Senhor, assim eu oro, abençoando a cada vida, abençoando a cada irmão, abençoando a cada lar nesta hora, e assim eu faço em nome de Jesus.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai eterno, bem como as consolações advindas do seu Santo Espírito, esteja e permaneça com a sua vida, na sua casa, na sua família e na igreja do Senhor, na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, um forte abraço em nome de Jesus.